Ao longo da história deste canal, falamos sobre muitos personagens, alguns deles odiados, outros amados. Mas é nesta ocasião que vamos falar de um dos vilões fictícios mais repulsivos da televisão, Jack Randall. No entanto, não pensem que vou narrar em detalhe as suas maldades, mas sim concentrar-nos em contar a sua vida. Ou melhor, o que Diana Gabaldon nos permitiu saber sobre ele através dos livros. Jonathan Wolverton Randall, conhecido como Black Jack, nasceu a 3 de setembro de 1705 na Inglaterra. A sua família tinha certa posição na sociedade, já que o seu pai, Sir Denis Randall, foi nomeado cavaleiro no final do século XVII e recebeu um título de baronete concedido pelo rei Jorge I. Isso garantia à família um certo prestígio e estabilidade econômica. Jonathan não era o filho mais velho. Tinha um irmão mais velho, chamado Edward, que herdou a propriedade familiar. Então, como era tradição nas famílias nobres da época, o seu irmão mais novo, Alexander, seguiu um caminho muito diferente do seu e decidiu tornar-se clérigo, abraçando uma vida mais pacífica e dedicada à fé. Jonathan, por sua vez, decidiu alistar-se no exército. Naquela época, era comum que os filhos mais novos das famílias nobres, ou com ligações, procurassem o seu próprio caminho em profissões como a igreja, o comércio ou, com bastante frequência, o exército. Para Jonathan, juntar-se ao exército britânico parecia a opção mais natural. Oferecia-lhe a possibilidade de ascender socialmente, obter prestígio e, sobretudo, garantir uma estabilidade econômica que não poderia conseguir de outra forma. Além disso, a disciplina e a estrutura militar davam-lhe a oportunidade de exercer autoridade, algo que, com o tempo, se tornaria uma das suas maiores motivações. Com o passar dos anos, Jonathan ascendeu até o posto de capitão de dragões, uma unidade de cavalaria encarregada de manter a ordem e reprimir levantes tanto nas colônias como em território britânico. A sua participação no levante jacobita de 1745 levou-o à Escócia, onde lhe foi confiada a vigilância e a repressão dos clãs rebeldes. Foi nesse período que a sua reputação começou a forjar-se, não só como um militar eficiente, mas também como um homem implacável e cruel nos seus métodos de interrogatório e castigo. À medida que avançava na carreira, Jonathan mostrou uma inclinação cada vez maior para o abuso de poder. A sua passagem pelo exército não só lhe permitiu subir na hierarquia militar, como também trouxe à tona o seu lado mais desumano, ganhando o temor e o ódio daqueles que caíam sob o seu comando. Em 1741, Jonathan conheceu um jovem escocês chamado James Fraser, pelo qual se obcecou. James Fraser vivia tranquilamente na sua casa na Escócia quando foi capturado pelos soldados britânicos sob o comando do capitão Jonathan Randall. Jamie foi submetido a um castigo severo. Acusaram-no de insubordinação e de resistir à autoridade britânica, cargos que naquela época bastavam para justificar uma represália brutal. Randall ordenou que o açoitassem com um chicote na praça, assegurando-se de que cada chicotada ficasse gravada não só na pele de Jamie, mas também no seu espírito. O mais inquietante deste encontro foi a estranha fascinação que Randall desenvolveu por Jamie. Havia algo na fortaleza e na resistência do jovem escocês que o intrigava profundamente. Ao contrário de outros prisioneiros, Jamie não se quebrou facilmente. E isso parecia despertar em Randall um desejo doentio de o submeter, procurando constantemente novas formas de o quebrar. Em 1744, Jonathan esteve prestes a morrer às mãos de Jamie depois de este o ter apanhado a abusar de Fergus, um jovem que trabalhava para os Fraser. O confronto realizou-se através de um duelo em que Randall foi gravemente ferido, ficando impotente e vendo anulada a possibilidade de ter filhos de forma biológica. Apesar da sua condição debilitada, Randall continuou envolvido nos assuntos militares durante o levante jacobita de 1745. Foi enviado novamente à Escócia, onde o seu papel consistiu em reprimir os clãs escoceses rebeldes. Durante estas operações, relatava-se que saqueavam aldeias, confisavam propriedades e ordenavam execuções sumárias para enviar uma mensagem de aviso a quem ainda hesitava em juntar-se à rebelião. A sua reputação como um homem cruel e desumano continuou a crescer, especialmente devido aos seus métodos brutais de interrogatório e castigo dos prisioneiros.
Em 1746, Jonathan encontrou-se numa situação inesperada devido a uma promessa que fez ao seu irmão mais novo, Alexander Randall. Um homem de natureza bondosa e completamente diferente de Jonathan. Estava profundamente apaixonado por Mary Hawkins, uma jovem de boa família, mas numa posição social vulnerável. A sua relação enfrentava muitas dificuldades, já que Alexander, sendo clérigo, tinha limitações para se casar e, além disso, a sua frágil saúde mantinha-o à beira da morte. No seu leito de morte, Alexander estava preocupado com o que o futuro reservaria a Mary e ao filho que esperava dele. Consciente das restrições e dos julgamentos da sociedade da época, pediu a Jonathan que se casasse com ela para lhe assegurar uma posição estável e protegê-la do estigma que enfrentaria como mãe solteira. Apesar do seu caráter frio e distante, Jonathan aceitou o pedido do irmão, fê-lo por um sentido de dever familiar, ou mais provavelmente, por uma questão de conveniência e de manter as aparências. O casamento entre Jonathan e Mary nunca foi uma união baseada no amor ou no afeto. Randall, conhecido pela sua crueldade e pela sua frieza emocional, não mostrava qualquer tipo de interesse genuíno pela esposa. No entanto, a formalidade do casamento garantia que Mary e o seu filho tivessem um certo nível de segurança e reconhecimento social. E isso era crucial numa época em que as mulheres solteiras e com filhos fora do casamento eram marginalizadas e tinham poucas opções de sustento. Apesar da falta de amor na sua relação, desta união nasceu um filho, que eventualmente se tornaria o antepassado de Frank Randall, o marido de Claire Fraser, no século XX. Nesse mesmo ano, a rebelião jacobita chegou ao seu ponto culminante, com a Batalha de Culloden, um confronto decisivo que se travou a 16 de abril de 1746. Jonathan estava no campo de batalha a cumprir o seu dever como oficial britânico. Foi aí que o seu destino se cruzou mais uma vez com o de James Fraser, o homem com quem tinha uma história de confrontos e ódio acumulado ao longo dos anos. Durante o caos da batalha, os dois homens encontraram-se num confronto direto. Jonathan, conhecido pela sua crueldade e determinação, lutou com a mesma intensidade que o tinha caracterizado durante toda a sua carreira. Mas desta vez, as circunstâncias não estavam a seu favor. Jamie, impulsionado por anos de sofrimento e desejo de vingança, conseguiu vencê-lo e acabar com a sua vida. Foi um momento definitivo que pôs fim à longa perseguição que Randall tinha mantido contra ele. Com a morte de Jonathan no campo de batalha, a sua história chegou ao fim, mas o seu legado não desapareceu por completo. Apesar de o seu casamento com Mary nunca ter sido baseado no amor, o seu nome e apelido perduraram através do filho de Mary, Dennis Randall, embora este fosse, biologicamente, filho de Alexander, o irmão mais novo de Jonathan. Foi criado sob o apelido Randall, assegurando assim a continuidade da família até gerações futuras. A partir de então, a figura de Jonathan Randall tornou-se uma memória sombria para quem o conheceu, especialmente para Jamie e Claire Fraser, que tiveram de viver com as cicatrizes tanto físicas como emocionais que ele deixou nas suas vidas. E foi assim que terminou a vida de Jonathan Jack Randall, um dos personagens mais sombrios e odiados da saga Outlander. Deixa-me saber nos comentários de que outro personagem gostarias que falássemos no canal, e lembra-te que se gostas deste tipo de vídeos, a melhor forma de nos apoiares é deixando um like e subscrevendo. Vemo-nos num próximo vídeo.